Olá pessoal, aqui é a professora Deliane Gomes e hoje nós vamos falar sobre a campylobacteriose. Nos últimos 40 anos, as infecções por Campylobacter voltaram e estão despontando aí em várias partes do mundo. O que acontece é que esse agente infeccioso, o Campylobacter, ele faz parte da flora intestinal dos animais. E aí ele acaba contaminando o ambiente, a água, as pastagens e as culturas vegetais que são nossa fonte de alimento. O Campylobacter é um agente aí causador de diarreia tanto em mamíferos quanto em aves. É uma bactéria gram-negativa, espiralada, com a presença de dois flagelos polares, dois flagelos nas extremidades opostas do corpo da bactéria. E é uma bactéria que cresce em microaerofilia. Existem diversas espécies de Campylobacter, mas a Campylobacter jejuni é a mais importante para nós porque ela está envolvida em 80 a 90% dos casos de campylobacteriose humana. Os outros 10 a 20% ficam por conta da Campylobacter coli e da Campylobacter lari. Portanto, para a gente, a Campylobacter jejuni é a mais importante. Bom, pessoal, a Campylobacter jejuni é uma bactéria considerada termotolerante. Isso porque ela cresce em temperaturas de 25 a 43 graus Celsius. Na verdade, o ótimo dela é entre 42 a 43 graus Celsius. Ela não consegue crescer muito bem abaixo de 30 graus Celsius. Mas ela sobrevive melhor nas temperaturas de refrigeração no que nas temperaturas próximas a 25 graus Celsius. Entretanto, ela não sobrevive, né? Ela é bastante sensível ao congelamento e ela é destruída pela pasteurização, portanto, ela não é termorresistente. Bom, ela é transmitida para os seres humanos através da contaminação fecal oral, né? Através da via fecal oral. Isso por contato direto, então, mãos aí que entraram em contato com os animais e eventualmente a pessoa leva a boca, né, essa mão sem ter higienizado corretamente. Através da exposição à carne contaminada, principalmente a carne de frango, então muito cuidado. Quem tem o hábito de provar o tempero do frango, né, fique muito atento que pode eventualmente se infectar com Campylobacter. E ainda através de reservatórios de água que estejam contaminados pelo Campylobacter. Como que acontece, então, né, essa contaminação alimentar pelo Campylobacter? O que acontece, pessoal, é que durante o processo de abate, se as operações não forem devidamente conduzidas, pode acontecer aí uma ruptura intestinal ou um outro evento que venha a contaminar a carcaça e as vísceras. E, consequentemente, né, tanto a carne do frango quanto os miúdos que estiverem contaminados, as vísceras, né, que estiverem contaminadas, vão ser aí fontes de infecção para o Campylobacter. Ou melhor, para o homem, né? Fontes de infecção de Campylobacter para o homem. Bom, pessoal, grande parte das aves vendidas em varejo já estão contaminadas com Campylobacter. Mas para vocês terem uma ideia, 60% do gado também excreta Campylobacter nas fezes e, pasmem, no leite. Então, o leite é uma importante fonte de infecção para Campylobacter também. Mas a carne vermelha em si, ela tem uma probabilidade bem menor de estar contaminada com o Campylobacter. Bom, as principais fontes de infecção, né, os principais causadores de surtos de campylobacteriose no homem são o leite cru, o fígado e a carne bovinos, eles são uma fonte de infecção, não deixam de ser, embora o frango seja mais. Os mariscos crus, os vegetais, a água que esteja contaminada, a carne de frango, uma vez que ela não esteja corretamente cozida, e aí eu faço um adendo para vocês. Muita gente acha que simplesmente se a carne do frango não está mais vermelha, ela não está crua.
E para que os agentes sejam devidamente inativados, o ponto de cozimento da carne de frango é quando ele está desfiando, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. E muita gente ainda frita ou cozinha o frango de modo que próximo ao osso, né? Quando você prepara com osso, por exemplo, uma coxa, muitas vezes próximo ao osso ainda a carne tem presença de sangue, tá? Então, fiquem bastante atentos. No leite pasteurizado, já foi detectado também, então a gente está tendo aí contaminação em leite pasteurizado. Não é que a bactéria não esteja sendo eliminada pelo processo de pasteurização. O que acontece nesse momento é, ou está acontecendo algum problema de boas práticas de fabricação nesse laticínio, né? Algum problema de higiene no laticínio, ou ocorre algum problema em relação ao pasteurizador, ao processo de pasteurização, que não está sendo realizado corretamente. Ou ainda em hambúrguer cru. No hambúrguer, mesma coisa, pessoal. Você vai, compra um lanche e no calor da emoção você come e nem olha para ele direito. Mas o que acontece é que, se vocês pararem para prestar atenção, muitos lugares não fritam os hambúrgueres direito, principalmente locais aí que vendem aqueles hambúrgueres gourmet, que são mais espessos. Fiquem atentos, porque o interior ainda fica meio róseo, né? Indicando aí que não está devidamente frito ou assado. Bom, pessoal, o Campylobacter ele é um agente que a gente encontra naturalmente no trato digestório de animais, tanto animais domésticos quanto animais silvestres, e ele está lá como um agente normal da flora, né, sem causar ali doença nesses animais. Mas claro que a gente já tem descrições aí de surtos, né, causando gastroenterite em suínos, em bovinos, em ovinos. Bom, mas o que acontece é que a prevalência nas aves ela é muito maior, então é por isso que a ave é considerada aí a principal fonte de infecção para o humano, a principal fonte de infecção de Campylobacter para o homem. E lembrando novamente que o mais prevalente é o Campylobacter jejuni, né? A gente encontra ele aí no trato gastrointestinal de cães, de gatos, de carneiros, de aves, de bovinos, e é ele que é transmitido pelo homem, principalmente pelo leite cru e por aves, né? Por carne de aves. Mas lembrando que eventualmente a gente também pode adquirir o Campylobacter coli e o Campylobacter lari. Bom, no homem, pessoal, ele causa uma enterite aguda que em indivíduos sadios pode demorar de 1 dia até 7 dias de incubação para vir a se manifestar. Ela pode durar de alguns dias até algumas semanas e normalmente é autolimitante. Porém, pessoal, o Campylobacter jejuni, ele é uma causa aí tanto da diarreia dos viajantes quanto da pseudoapendicite, sabem, né? Quando vocês estão lá na praia e de repente vocês entram em contato com um grupo de micro-organismos que vocês não tinham anticorpos e surge aquela diarreia emocionante, né? Então é chamada aí de diarreia dos viajantes e o Campylobacter faz parte desse grupo. Ele, embora não tenha fímbrias, ele tem aí antígenos flagelares e o seu lipopolissacarídeo, que atuam como adesinas e que permitem que ele se ligue às células epiteliais do intestino, então, para causar a sua patogenia. Essa doença pode acometer qualquer pessoa, em qualquer idade, mas ela é mais comum em bebês e crianças aí menores de 10 anos de idade. Na grande maioria das vezes, é uma doença assintomática, mas quando a pessoa vem a manifestar a doença, no intervalo aí de 2 a 5 dias, pode variar até de 1 a 7 dias, esse indivíduo passa a manifestar então diarreia, náuseas, vômitos, cólicas,
dores abdominais bastante fortes, febre, fadiga e eventualmente até presença de sangue nas fezes. Bom, pessoal, mas além das alterações gastrointestinais, a campilobacteriose pode causar outras alterações. Por exemplo, algumas pessoas podem desenvolver uma forma grave de artrite. Mas o pior de tudo é o desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é aí a principal causa de paralisia aguda. E ela pode afetar, na maioria das vezes ela causa paralisia de membros, né? Pode durar várias semanas, para algumas pessoas pode até ser permanente. E em alguns casos afeta os músculos respiratórios, então essas pessoas vão precisar aí de internação. Isso acontece porque uma molécula que é presente na superfície lipídica das bactérias, na superfície das bactérias, ela é muito parecida com a nossa mielina. Então, o que acontece é o desenvolvimento de anticorpos contra a mielina. Então, é uma desmielinização autoimune que acontece. Por ano, a gente tem uma média aí de 1.100 casos de indivíduos que apresentam Guillain-Barré por causa do Campylobacter jejuni. Bom, e como eu falei para vocês, em alguns casos é reversível, em outros casos demora um tempo, né? Mas ocorre reversão dos sintomas. Em outros, a paralisia é permanente e alguns indivíduos acabam vindo a óbito por conta disso. As pessoas, né, os pacientes que apresentam Guillain-Barré, a sintomatologia ela se inicia com formigamento das mãos e das pernas. Aos poucos, ele evolui para paralisia dos músculos, tanto das pernas quanto dos braços. Em alguns indivíduos, há paralisia facial. E aí, como eu mencionei, em casos mais graves, os músculos respiratórios são atingidos e, por conta disso, esses pacientes acabam apresentando taquicardia e disfunção pulmonar. Então, vejam, né, por conta aí de uma semelhança entre os epítopos da superfície do Campylobacter com a mielina, ocorre, então, degradação da mielina. E aí, a transmissão nervosa acaba ficando comprometida. Por isso, aí, a gente observa os sintomas que ocorrem no Guillain-Barré. E, pessoal, mais uma notícia para vocês. Campylobacter não é mais a única bactéria que pode causar Guillain-Barré. Nos casos de Zika vírus, foram também descritos aí a síndrome de Guillain-Barré associada a Zika vírus. Então, mais um motivo para a gente redobrar o cuidado, né, e não se expor aí a esses agentes. Bom, pessoal, em relação ao diagnóstico, a gente pode utilizar a bacteriologia, né? Então, fazer o isolamento bacteriano do Campylobacter, fazer a detecção de anticorpos por ELISA ou detecção do DNA desse agente através do PCR. O tratamento é baseado em antibiótico terapia, claro que depois da realização do antibiograma, e como é uma doença que causa uma gastroenterite, pode levar à desidratação, é recomendado, então, uma ingestão de líquidos bastante elevada e, se necessário, a reposição de fluidos, né? Fazer aí uma fluidoterapia. Mas, claro que tem indivíduos que se recuperam sem tratamento, porque, como eu mencionei para vocês, é uma doença que, na maioria das pessoas, é autolimitante. O que a gente pode fazer para prevenir é basicamente higiene, higiene e higiene. Então, lavar bem as mãos antes de preparar os alimentos, lavar as mãos após preparar carne de aves ou outra carne crua, porque eu sempre bato nessa tecla. Ocorre um negócio na cozinha chamado contaminação cruzada. Você vai lá, pica a carne na tábua, coloca a carne para refogar e a pessoa, sem lavar essa tábua, prepara uma salada crua utilizando a mesma tábua, a mesma faca.
E aí, se tinha contaminação nessa carne, a carne não vai mais estar contaminada porque ela foi refogada, correto, certinho. Mas a salada crua, que foi cortada com a mesma faca, vai estar contaminada, tá? Então, a gente tem que evitar aí essas contaminações cruzadas na cozinha. Lavar então com água e sabão todas as superfícies quentes que tenham sido utilizadas, todas as superfícies que tenham sido utilizadas para preparar carne crua, né? Então, de preferência, lavar com água quente. Outros cuidados que a gente pode fazer é ficar bastante atentos no momento de cozinhar os produtos avícolas. Então, como eu mencionei para vocês, tem muita gente consumindo carne de frango mal passada e nem tá sabendo. Tomar cuidado aí com o leite, beber somente leite pasteurizado e de uma boa procedência, pessoal, porque como eu mencionei, a gente tem aí diversos artigos que encontram Campylobacter em leite pasteurizado. Isso significa que tem algum problema nesse laticínio ou em relação às boas práticas de fabricação ou em relação ao processo de pasteurização em si. Então, consumir um leite aí que seja de boa procedência. Uma água, né? Água de boa qualidade, clorada, ou pelo menos fervida, e lavar a mão todas as vezes que manusear aí animais ou domésticos ou visitar zoológicos, né? Não necessariamente somente após manusear fezes, né? Porque muitas vezes a contaminação está no ambiente, você não está enxergando essas fezes mais, porque elas já se desmancharam, se decompuseram. E como eu mencionei para vocês, né, pode haver algumas intercorrências no processo de pasteurização, então lembrar sempre prezar pelas boas práticas de fabricação, né, pela higiene e inspeção nos pontos críticos de controle, que são aqueles pontos onde pode haver a contaminação do alimento. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.